Olá, muito bem-vindo ao canal do Zezé Rosa. É bom tê-lo conosco, a nossa gratidão a você. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre a doença biográfica, o que ela causa em nós e como perceber aquilo que ela pode nos ajudar no autoconhecimento. Atenção, se você não é inscrito, inscreva agora nesse canal, ativa o sininho, manda o joinha e vamos lá, roda a vinheta. Doença biográfica parte de dois vetores, de um prisma de clareza. Os vetores são o porquê e o para quê. Um para trás, o outro para frente. Muito simples assim. O porquê justifica uma história contada. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu estava assim? E o vetor para frente é o para quê. Fala sobre o intuito, o propósito, o destino de alguma coisa. Vejamos, esses dois concluem a história do ser humano, mostrando o que ele fez e o que ele vai fazer. É muito importante isso. Está aí toda a nossa história. E ambos devem ser vistos por uma perspectiva, por um prisma de clareza. Mas a vida humana é vista pela maioria das pessoas como uma espécie de penumbra, de uma névoa, de uma escuridão, de uma parte escura. E não é muito claro ainda você se ver, você se autoconhecer. Isso impossibilita as pessoas de utilizar essas percepções. Precisamos ser capazes de responder uma pergunta extremamente importante, que inaugura a filosofia e a vontade do homem de entender de fato o que é a verdade. Devemos questionar bastante sobre esta afirmação. Conheça-te a ti mesmo. Eu sei quem eu sou de fato? Seja muito honesto com você. É muito difícil responder as perguntas de porquê e para quê. Você já reparou isso? Se eu não tenho claro na minha cabeça quem de fato eu sou, fica muito difícil responder. Sempre vai dar uma bugada aí. Quando não temos clareza em responder isso, começamos a ser definidos. Isso é muito importante, é muito sério. Por aquilo que fizemos ou que vivemos. A nossa profissão, por aquilo que nós sentimos. Tem uma santa na Igreja Católica que dizia em seus relatos biográficos de uma forma muito simples, clara, objetiva e reta: eu sou o que Deus pensa de mim. E você? O que Deus pensa de você? O que você acha que Deus pensa de você? Para aí um pouco e questiona, pensa, traz a sua memória, traz o seu campo de raciocínio. O que Deus pensa de você? A nossa história começa a ser contada somente pelas coisas que fizemos. Porém, o filósofo Ortega já afirmou que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, eu não sou apenas as minhas circunstâncias e as coisas que me rodeiam, como meus traumas, meus medos, as minhas frustrações, as minhas feridas. Retornando aqui, eu não sou o meu trabalho, eu não sou o que eu faço. Eu não sou definido pela minha história. Ela é apenas um elemento que vai ajudar a definir quem eu sou. É um elemento circunstancial pelo qual eu irei caminhar. Existe uma diferença muito grande entre os pés que caminham e a estrada que é pisada. E a minha história é o quê? A estrada que é pisada. Ela vai ali abrir novos caminhos, ela vai me mostrar uma direção, o para que eu vivo, o para que eu amo, o para que eu casei, o para que eu estou vivendo. Talvez muitos de vocês estão imersos nesta pergunta. Quem eu sou de fato? Pode estar perguntando o que precisam fazer, como eu faço? E essa é uma pergunta de milhões, viu?
Essa aí vale ouro e muitos de vocês chegam até mim por uma conversa informal, por uma partilha. E olha que eu sou apaixonado em ouvir, eu gosto muito de falar e até mesmo no meu consultório falando todos os porquês da sua vida. E quer saber o que fazer em seguida. E agora, eu faço o quê? E aí você vai estar colocando nessa pergunta a sua dúvida existencial. E que de fato ela existe e possui em saber exatamente quem é você. E nos mais variados processos da sua vida, em todas as áreas. E nós vamos falar aqui numa dimensão matrimonial. Por que eu falo que o processo de restauração matrimonial é fundamental, é muito importante, é muito mais para quem é traído, para a pessoa que se deu conta e você que possa estar passando por essa situação, você que está buscando ajuda e que a melhora deve começar por ela, por quem foi traído. Porque essa pessoa precisa entender quem é ela de fato, para poder dar passos adiante e entender por que está fazendo isso, porque busca o seu processo de restauração, não por vingança, não para falar que eu dou conta, por que você está fazendo isso de fato. Qualquer decisão aqui ela precisa ser pautada no seu autoconhecimento. A primeira parte do processo é servir, amar, cuidar do outro, mesmo sendo rejeitado. E fala para mim, isso é muito difícil. É algo que de fato você precisa saber quem é você para você amar o outro. Isso aplica em todas as questões, isso é uma questão biográfica, gente. Sobre a sua ansiedade, sobre a falta de certeza perante os trabalhos, a vocação, em todas as áreas da sua vida, isso também aplica. Achar que tudo está sem sentido e não saber o que fazer. Muitas das vezes nós nos deparamos nesta realidade. Quando traz isso, está contando todos os seus porquês, todo o seu passado e tentando convencer de que ele é essa história, e não é. É por isso que a psicologia moderna, ela peca um pouco sobre isso. Ela quer pegar uma história imperfeita de uma pessoa que nem sabe como chegou até aqui, de que não ouviu concretamente, e usar isso como um parâmetro principal. O autor da história é você e não as circunstâncias. Quando pensamos em nossa biografia, em nossa história, é possível elencar diversos pontos desajustados aí. Pensa comigo. Pode ser a sua carreira, pode ser o seu eu que não está integrado, a família que está desajustada, está em crise, os afetos, a sua fé ou qualquer outra coisa. O porquê e o para quê na nossa vida ele é muito importante, pode nos ajudar muito a destravar situações que jamais pensaríamos que poderiam ser resolvidas. Então, me siga aí para não perder nada. Até o próximo.